nós conseguir a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós tivermos uma vida completa em nossa vida, se nós tivermos uma vida completa, não faltar nada em nossa vida, jamais nós vamos talvez olhar para a palavra do Senhor. Nós olhando a vida de Naamã, meus queridos irmãos, ele é leproso, e ali, meus queridos irmãos, tinha uma menina jovem na Síria, e era cativa, e foi levado ela para a casa de sua esposa, Naamã. E essa jovem falou: oxalá se esse servo Naamã fosse ao rei de Israel, pegasse uma carta e era curado dessa lepra. Meus queridos irmãos, veja a fé deste homem, um homem comandante. Imagine, meus queridos irmãos, ele é uma pessoa grande, bem na sociedade, todo mundo queria bem ele, mas faltava algo na vida dele. Ele olhando para aquela jovem, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha nem estudo, talvez, meus queridos irmãos, uma pessoa bem simples. Ele olhando para aquela jovem, ele colocou tudo a fé viva na vida dela e disse: eu vou para a Síria pedir ao rei uma carta para que eu seja curado dessa lepra. Meus queridos irmãos, veja que Deus maravilhoso, meus queridos irmãos, a fé daquele homem. E quando ele chegando da Síria, o rei da Síria, meus queridos irmãos, enviou uma carta para Naamã ir até a Israel, meus queridos irmãos, para poder receber este grande milagre. E chegando lá, o rei de Israel, ele abriu aquela carta, meus queridos irmãos, e por acaso sou eu, o Deus, para curar da sua lepra? Por acaso sou eu Deus para fazer um grande milagre? E Naamã, meus queridos irmãos, ele não perdeu a sua fé. Ele saindo daquele lugar, meus queridos irmãos, ele foi até a casa de Eliseu. E ali, meus queridos irmãos, ele bateu na porta e disse: Eliseu, eu vim aqui, porque eu fui mandado para mim aqui. E Eliseu, meus queridos irmãos, chegou e disse para Naamã: Naamã, vai até o Rio Jordão e desce ali no Rio Jordão, 7 vezes mergulhe naquele rio, você será curado da lepra. Mas Naamã, meus queridos irmãos, ele pensou assim: mas poxa, mas eu pensei que ele ia colocar as mãos sobre a minha vida e eu ia sair curado. Mas quando Deus trabalha, não é da nossa maneira. Muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe da nossa maneira, mas nós sabemos que Deus trabalha da forma que Ele acha melhor para a nossa vida. E quando nós colocamos a fé em Jesus, ali como Naamã colocou a fé em Deus, Deus opera, Deus faz o grande milagre. Mas Senhor, daí veio um dos comandantes, meus queridos irmãos, que considerava aquele homem como seu pai, e disse: Pai, se Eliseu mandou você descer no Rio Jordão, quem sabe, se ele pedisse talvez fazer uma coisa mais difícil, você o faria? Porque ele quis dizer, meus queridos irmãos, que o Rio Jordão era água muito suja, e lá no Damasco seria uma água limpa. Mas Deus, meus queridos irmãos, Ele coloca onde Deus Ele quer nos colocar. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E o Espírito Santo de Deus nos fala nesta noite que nós temos que descer no Rio Jordão para que Deus venha cumprir o milagre de Deus em nossa vida. E quando nós descer no Rio Jordão, e quando nós começar a mergulhar e e descer 7 vezes ali como Naamã desceu no Rio Jordão, você vai ver um grande milagre que Deus vai realizar na tua vida. Mas para que isso aconteça em nossa vida, nós temos que ter a fé viva, ali como Naamã teve a fé sobre aquela jovem que trouxe aquela mensagem que Deus realizou na vida dele.
Aleluia. Ore manás, me canta lá manás. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Se você veio nesta noite, porque Deus te trouxe neste lugar. Porque quando Deus tem um plano na nossa vida, não importa a nossa situação, não importa o nosso problema, não importa o que nós passamos na nossa vida, mas Deus opera, Deus faz o milagre aparecer, Deus faz grande obra em nossa vida, mas quando nós colocamos a fé viva no nome do Senhor Jesus. Me canta lama de manais. E nesta noite Deus tem uma grande obra neste lugar. E para isso, meus queridos irmãos, quando nós começar a observar a palavra de Deus, quando nós observar o que Deus de Jeová nos fala, Deus começa a cumprir aquela bênção maravilhosa em nossa vida. Mas nós, para nós receber esta bênção, para nós receber esta vitória em nossa vida, nós temos que abrir o nosso coração para Jesus e deixar o Senhor trabalhar em nossa vida da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele faz o propósito em nossa vida e nós recebemos o milagre. Amém. Ora, me canta lama de manais. E nesta noite Deus tem um plano de salvação na tua vida. Se você veio neste lugar, espere um pouquinho mais e veja o que Deus tem para você nesta noite. Deus é maravilhoso, Deus é de misericórdia, Deus opera, Deus faz um grande milagre em nossa vida.